Hoje, na Palavra e o Pão, vamos tentar discernir sobre uma objeção clássica. Se Deus é omnipotente e amor, por que não nos salva a todos? Essa é talvez a grande questão. Sem dúvida. Para enfrentarmos este autêntico abismo teológico, trazemos hoje, nesta análise profunda, um problema que assombra a mente humana desde os primórdios da reflexão cristã. E não é para menos, não é? Exato. Vamos cruzar aqui um mosaico denso, fontes da teologia, da filosofia, da grande literatura e, claro, da Sagrada Escritura. Vamos falar de pensadores como C.S. Lewis, Santo Agostinho, Kierkegaard, Dostoiévski, Dante, São Tomás de Aquino e até Santa Catarina de Génova, São João da Cruz e Jorge Bernanos. É um leque, de facto, polifónico. É verdade. E também Hans Urs von Balthasar, para tentarmos perceber uma premissa muito fascinante. A ideia de que a condenação não é um tribunal imposto de fora. Pois, e o propósito conceptual desta nossa reflexão, deste escrutínio doutoral, é fundamentalmente desconstruir essa imagem, essa premissa de um inferno que é imposto a partir do exterior. Como se fosse um castigo arbitrário. Exatamente. A nossa missão hoje é examinar aquela tese central do C.S. Lewis, aquela em que ele diz que as portas do inferno estão trancadas por dentro. Uau! Trancadas por dentro. Sim, e perseguir de que forma a condenação não é uma vingança de Deus, mas a consumação trágica de uma liberdade humana que se atrofia e se fecha sobre si mesma. Mas vamos começar por atacar a raiz dessa objeção clássica que lançámos logo na abertura. Quer dizer, quem nos ouve pode legitimamente questionar se o amor é a essência do divino e a omnipotência é um atributo seu. Não poderia Deus, no limite, forçar a salvação? Pois, essa é a tentação lógica imediata. Certo. Reiniciar a vontade atrofiada da criatura. Como é que o Lewis desmantela isto? O Luís ataca exatamente a premissa oculta dessa pergunta. Porque essa objeção assenta numa ideia que é ontologicamente falsa. Falso em que sentido? No sentido de que a objeção postula que um amor absoluto poderia forçar uma alma a querer ser amada. Ora, vamos lá ver, um amor que força ou que violenta a vontade alheia cessa imediatamente de ser amor. Transforma-se noutra coisa. Exato. Metamorfoseia-se em pura mecânica. Em tirania, se quisermos. Deixa de haver relação. Completamente. Para o amor preservar a sua dignidade ontológica, a liberdade humana tem obrigatoriamente de conservar a prerrogativa aterradora de poder dizer um não definitivo. É uma prerrogativa pesada. É o peso da liberdade autêntica. Isso remete-nos diretamente para a teleologia da alma, tal como Santo Agostinho a delineou nas suas confissões logo no livro primeiro. O famoso coração inquieto. Exatamente. Ele diz que fomos criados com um coração que está inquieto enquanto não repousar em Deus. Quer dizer, fomos desenhados com esta bússola espiritual que aponta para o absoluto. Aponta sempre para lá. Mas a minha questão existencial aqui é a seguinte. O que acontece exatamente à criatura quando perverte essa intenção e aprende a amar a sua própria inquietação? Isso é terrível. Porque a perdição inicia-se precisamente aí. Quando a clausura sobre si mesmo se torna a preferência suprema. A criatura prefere o seu próprio eco. Exato. O ser humano cristaliza o seu desejo no seu próprio vazio. Ou seja, em vez de repousar no Criador, acaba por enamorar-se da sua própria angústia. Uau! Enamorar-se da angústia. Sim, recusa repousar e fixa-se nessa agitação doentia. Bom, tendo nós estabelecido que a vontade tem de facto este poder de se fechar, importa dissecar a mecânica fenomenológica deste encerramento. Como é que a porta se tranca na prática? Exatamente, porque a imaginação popular, mais vulgar, tende a conceber a perdição como uma queda aparatosa. Um grande estrondo, não é? Sim, uma rebelião luciferiana cheia de glamour, um vitalismo caótico e dramático, mas se formos ler Jorge Bernanos, O Bernanos é cirúrgico nisso. como é que essa patologia do isolamento se constrói na realidade, segundo o diário de um pároco da aldeia? É assustador porque no Diário de um Pároco da Aldeia o Bernanos mostra-nos que a queda não é nada dramática. Não tem glamour nenhum. É banal? É pior que banal. Opera-se através de uma indiferença lenta. Uma indiferença lenta? Sim. É uma descida que se faz de forma assustadoramente silenciosa, por degraus invisíveis.
O coração vai endurecendo, Sem se dar conta. sem se dar conta. Recusa a recusa. Tijolo a tijolo. Quer dizer, a pessoa vai construindo a sua própria cela. E isto tem uma ligação profundíssima com o Søren Kierkegaard, não tem, na sua obra A Doença Mortal. Completamente. O Kierkegaard diagnostica isto de forma brilhante. Para ele, o inferno é essencialmente o eu em desespero que não quer ser curado. Que não quer ser curado, mas ele vai mais longe, não é? Vai. A observação mais devastadora do Kierkegaard e que o desespero mais profundo, aquele que é verdadeiramente irremediável, é o desespero que não sabe que é desespero. Espera aí. Um desespero que se ignora a si mesmo. Como é que isso funciona fenomenologicamente? Funciona porque o indivíduo, alienado, apropria-se de um verniz conceptual. Usa as ideias contemporâneas de liberdade e de autenticidade para mascarar o seu isolamento narcísico. Ele convence de que é livre. Exatamente. A tragédia é essa. O ser humano sente-se mais livre do que nunca exatamente naquele momento nevrálgico em que se perde irremediavelmente. Mascarando a prisão da autonomia. Sim. Chama liberdade ao seu próprio atrofiar. Bom, se a perdição é esta paralisia lenta, esta indiferença silenciosa que tranca a vontade, como é que a literatura clássica e a teologia escolástica ilustram o estado final desta autoclausura? É aí que entra a imagem física e poética. E aqui não posso deixar de trazer a imagem do fundo mais abissal do inferno de Dante, no canto 34. Quem nos ouve pensa em inferno e imagina logo chamas. O fogo imenso e caótico. Exato. Mas o assombro é não encontrar aí um fogo intenso, mas sim um imenso gelo eterno. Gostava que descodificasse o bater mecânico das asas de Satanás à luz da filosofia de São Tomás de Aquino. Com certeza. Para percebermos Dante, temos de invocar o rigor conceptual de Tomás de Aquino, o conceito de aversio a Deo. O afastar de Deus. Sim, o ato deliberado de virar o rosto contra a fonte da vida. É um desordenar profundo dos amores. E como é que isso se reflete no gelo de Dante? Reflete-se através da lei do contrapasso, que muita gente confunde com... Com um castigo mágico externo. Exato. Mas não é. O contrapasso dantesco não é um castigo arbitrário imposto por um Deus vingativo. É a própria aversio a Deus tornada visível e eterna. A realidade interior manifestada no exterior. Precisamente. O condenado fica perpetuamente preso naquilo que amou de modo desordenado, e é por isso que Satanás está paralisado no gelo. E aquelas asas imensas de morcego que ele bate continuamente. Repare na tragédia volitiva dessa imagem. As asas são atributos que, na sua teleologia original, deveriam servir para o voo, para o divino. Para a comunhão. Sim, mas agora operam num bater mecânico e estéril que apenas gela ainda mais o ar. Quer dizer, ele próprio cria o gelo que o aprisiona. Ele perpetua o seu cativeiro. O mal absoluto, ao contrário daquela ideia de vitalismo que falávamos, não é uma liberdade exuberante, é paralisia, é um movimento que cessou porque o amor que o animava foi extinto. Uau! É o frio total da vontade. O gelo é a ausência de todo o calor relacional. Mas isso levanta um problema conceptual que precisamos de esclarecer para quem nos ouve. Uma vez que esta clausura no gelo provoca imenso sofrimento, torna-se imperativo distinguir esta dor de uma outra dor, a dor purificadora exigida pelo amor e pela redenção. Sim, não podemos confundir as duas. Porque há um sofrimento que é luminoso. Lembro-me aqui de São João da Cruz, na noite escura. Eu levanto-lhe esta provocação. Se na noite escura a alma sofre uma dor lancinante e se despoja de tudo... Isso sofre terrivelmente. Sim. Qual é então a fronteira ontológica que separa essa dor mística do sofrimento infernal conceptualizado, por exemplo, por Dostoiévski? Essa distinção é fulcral, e quem a delineia de forma magistral é Santa Catarina de Gênova. No Tratado do Purgatório, certo? Exatamente. Ela explica que a fronteira não é a intensidade da dor. A alma na noite escura ou no purgatório pode sofrer tanto ou mais. A diferença reside unicamente na direção da vontade. A direção da vontade. Sim. No purgatório ou na noite escura, a alma aceita a perda dos seus ídolos falsos, e essa dor abre a criatura a Deus. É uma dor que rasga o nosso egoísmo e nos torna receptivos. E no inferno? O inferno é a mesma dor, a mesma calcinação, mas fechada. É a vontade que repudia a esperança
e que, de forma obstinada, prefere conservar a sua doença a aceitar a luz que a curaria. Isso encontra evidência direta no Evangelho, aliás, no Evangelho de São João, capítulo 3, versículo 19, onde se diz que os homens preferiram as trevas à luz. Preferiram. É uma preferência ativa. Não é uma ignorância moral, pois não? De tudo. Não é um lapso cognitivo, é uma escolha trágica. E o Dostoiévski percebe isto muito bem. Em Os Irmãos Karamazov. Sim, a exigência que ele faz é aterradora. Para Dostoiévski, o inferno é simplesmente o sofrimento de já não conseguir amar. A incapacidade total. A porta não se abre porque o tal músculo espiritual atrofiou de tanto desuso. A alma fechou-se de tal maneira que já não consegue fazer o movimento de saída em direção ao outro. Isso traz-nos a um contraste teológico que eu acho belíssimo, se compararmos a parábola do filho pródigo, no Evangelho de Lucas, com aquele versículo do Apocalipse capítulo 3. Quando Cristo bate à porta. Exatamente. Em Lucas 15, o pai corre ao encontro do filho. Quer dizer, é um amor que se derrama. Mas no Apocalipse, Cristo diz: eis que estou à porta e bato. Bate, mas não arromba. E não arromba porquê? Porque o amor divino recusa a violência. O abismo reside precisamente nessa prerrogativa aterradora que mencionamos no início. A possibilidade de dizer não. O filho poderia perfeitamente ter escolhido ficar na pocilga. O pai corre, sim, mas o amor exige acolhimento, exige a livre rendição. Portanto, perante um quadro tão severo e inexorável da condição da vontade humana, coloca-se um desafio ético a todos nós que analisamos isto. Sem dúvida. Como deve a mente refletir sobre esta possibilidade de ruína total sem cair no farisaísmo, sem nos sentirmos seguros e superiores? Essa é a grande advertência pastoral. E o teólogo Hans Urs von Balthasar formula aí um imperativo ético e teológico fundamental. O que é que ele nos exige? Exige que seja categoricamente proibido contemplar a realidade da perdição com frieza ou com satisfação moral presunçosa. Aquela ideia de olhar para os condenados do alto da nossa salvação. Exatamente, como se fôssemos o irmão mais velho do filho pródigo. Balthasar defende que a nossa abordagem a este mistério exige uma ascese epistemológica. Tem de ser pautada por tremor e esperança. Tremor e esperança. Mas essa esperança não será apenas um otimismo ingênuo? Não de todo. A esperança baltasariana não é uma ingenuidade estatística. Não é achar que, por magia, todos se salvam no fim contra a sua vontade. É uma atitude teologal robusta. Que leva a sério os dois lados. Exatamente. Leva a sério tanto a omnipotência do amor de Deus, como a abissal soberania da criatura. Portanto, podemos sumarizar que esta tese das portas trancadas por dentro impede estruturalmente duas heresias simétricas. É o equilíbrio perfeito. Por um lado, estilhaça completamente a ideia de um Deus cruel e punitivo. Porque ele chora por nós e bate à porta? Exato. E simultaneamente destrói a ilusão romântica de uma misericórdia barata. Aquela ideia que salvaria a criatura sem conversão, sem verdade e sem a resposta dolorosa da sua liberdade. Foi uma verdadeira, majestosa convergência conceptual que fizemos aqui hoje. Foi. Recapitulando, cruzamos a teologia patrística com o coração inquieto, a poética medieval do contrapasso e a filosofia existencialista. E o ponto de fuga de tudo isto é muito claro. As portas do inferno estão de facto trancadas por dentro, porque Deus assume a assombrosa vulnerabilidade teológica de limitar o seu próprio poder. Para não violentar a criatura. Para não violentar o santuário da volição humana. E aqui, aproximando-nos do fim deste nosso escrutínio doutoral, eu pergunto, por que motivo é que esta reflexão metafísica e literária é tão vital para quem nos ouve? É vital porque altera toda a perspectiva da nossa responsabilidade cotidiana. Retira o peso de Deus, não é? Sim, retira a responsabilidade moral de uma esfera invisível divina e devolve ao terreno, ao dia-a-dia de todos nós. Demonstra que a eternidade é esculpida no presente. Nas pequenas coisas. Nas mais pequenas decisões, nos tais degraus invisíveis de que o Bernard nos falava. É aí que a indiferença calcifica a alma, onde a humildade a mantém permeável à graça. É no cotidiano que trancamos ou abrimos a porta. Exatamente. E, para encerrar, gostava de deixar uma reflexão perturbadora a quem nos acompanhou nesta análise profunda. Que reflexão é essa? Deduzida estritamente a partir da ontologia do músculo atrofiado de Dostoiévski e da indiferença de Bernanos.
Pensemos nisto. Se o desespero extremo se mascara de autonomia e se a incapacidade de amar resulta puramente da letargia moral, Sim. será que o perigo último da existência humana não reside propriamente em cometer grandes e clamorosos males, mas na tragédia assustadoramente silenciosa de o ser humano se esquecer por completo de como se exerce a vulnerabilidade de pedir ajuda?